Opa, beleza? Eu sou o Raid e hoje eu tô com o Nano 68 Pro, teclado magnético custo-benefício da Mad Lions, marca famosa por ter criado o MED 68 HE. Hoje aqui no AliExpress o Nano 68 vai ter diferentes versões, sendo elas a versão mais básica, que está saindo por R$ 328, a segunda versão mais básica por R$ 371, a versão Pro mais simples por R$ 423 e a melhor versão por R$ 482. A versão que eu escolhi foi a Magnetic Per Pro, que é a versão mais básica, está saindo por R$ 328 atualmente, mas quando eu comprei ela saiu por R$ 203. Por isso que eu só envio aqui no meu grupo do Telegram. Então entra lá, primeiro link da descrição. Agora aqui falando sobre as especificações técnicas dos teclados, temos aqui do lado esquerdo Nano 68 e do lado direito Nano 68 Pro. Para começar aqui nós temos os suítes, que vai ser o Magnetic Per Pro, Magnetic Silver Shaft, que vai ser o do Nano 68, que é a versão mais básica. Enquanto nas versões Pro nós vamos ter o King Axis Competition, o King Axis Standard e o Magnetic Imperial Axis, que é aquele roxinho meio puxado pro rosa. Aqui nós vamos ter a viagem dele, que vai ser de 0.1 mm até 3.3 mm. Aqui também nós vamos ter o Rapid Trigger dele, que vai ser de 0.02 até 3.3 mm, que na verdade é 0.01 mm. E aqui na versão Nano 68 Pro a mesma coisa, 0.01 mm até 3.3 mm. Aqui é o quanto você consegue colocar de Rapid Trigger, que ambos são a mesma coisa. Aqui está escrito 0.02, mas ele realmente entrega o 0.01. Aqui nós vamos ter o Delay, que é o mesmo, o Scan Rate, que o Nano 68 normal vai ter 16 kHz, enquanto no Nano 68 Pro vai ter 32 kHz. Aqui nós vamos ter as tecnologias suportadas, que vai ser o DKS, MT, RT, SLCD. Aqui nós vamos ter a Dead Zone, que é o quanto você consegue usar, que é 0, que aqui não fala muito bem especificado. Aqui o modo de conexão, que vai ser o IRED, e aqui embaixo avisando que vai ter RGB. Além do teclado, na caixa veio algumas outras coisas, sendo elas um cabo emborrachado de 1,80 m, o certificado de garantia, um pequeno manual, essa coisa que eles chamam de removedor de switches e keycaps, e por último, mas não menos importante, algumas keycaps. Agora aqui galera, eu vou trocar as keycaps que vieram. Essas daqui que vieram são o ESC e o Enter. Eu vou trocar aqui com vocês e eu não vou usar o extrator de keycaps deles porque é horrível. Aquele dali que eles chamam, eu nem sei porque eles ainda enviam isso aí no teclado, deve ser porque é muito barato, não é possível. Aquele negócio é horrível, é péssimo. A pior coisa que tem para tirar um switch é aquilo dali. Aquilo dali é mais fácil ser quebrado que tirar um switch. Pronto. Aqui ó, completamente pronto aqui. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha de longe. Esse teclado vai ser completamente feito em plástico. Digamos que ele não é um teclado que vai ser ruim, mas também não vai ser o teclado que vai ter um plástico bom. Em comparação ao Fan 60 ele vai ser melhor, mas em comparação a outros teclados pouco mais caros ou até na faixa de preço ele vai ser um pouco pior. Aqui atrás, como vocês podem ver, ele vai ter essa estampa gigante aqui com o nome Mad Lions, essa partezinha em ferro e essas 4 partezinhas aqui que ficam no chão. Infelizmente ele não vai ter o negocinho para ajustar a altura. Aqui no seu lado ele vai ter esses 2 parafusinhos e essa pequena elevação. Aqui na frente ele vai ter essa light bar que cumpre o seu papel, que é fazer o RGB,
mas infelizmente ele não vai ser tão bom comparado ao Aula Hero 68HE ou o Mate 68HE, que são teclados que parecem com ele. Aqui em cima, do lado da barra de RGB, vamos ter essa partezinha para colocar o USB-C. E outra coisa que eu quero dizer é que se você desparafusar aqui nessa partezinha aqui, e aqui nesse outro lado, você vai conseguir tirar essa barra de RGB. Talvez fique mais bonito ou fique mais feio. Aqui embaixo ele vai ter aqui a logo da Mad Lions mais uma vez, e aqui no canto Nano 68. Como vocês podem ver aqui, ele vai ter essa partezinha meio como se fosse um buraco, não sei dizer o que pode ser, mas eu não entendi exatamente para que serve isso. Talvez seja só para estética. Outra parte que vocês podem ter notado é que ele vai ter as setinhas aqui e algumas funçõezinhas aqui. Até porque ele é no layout 65%, como o nome diz, Nano 68. E outra coisa que eu quero dizer a vocês é que a qualidade dele vai ser um pouquinho pior em comparação a outros teclados, porque ele vai ter um foco maior em sua performance. Então se você busca uma qualidade de digitação melhor, o Nano 68 pode não ser uma boa opção para você. Mas se você quiser uma performance boa num teclado bonito, ele vai ser assim uma boa opção para você comprar. As keycaps dele vão ser feitas em PBT, double shot e vão ser translúcidas, então o RGB vai passar aqui por baixo. Como vocês podem ver aqui embaixo, ela vai ter apenas uma pequena rebarba, que é quase insignificante, e aqui por dentro não vai ter nenhuma diferença na sua construção. Ela é uma keycap de qualidade e vai sim passar uma sensação de toque um tanto quanto agradável, mas não vai chegar no nível de um teclado mais caro. Sobre o switch desse teclado, ele vai vir com esse Magnetic Axis na minha versão, e ele não vai possuir o difusor de RGB. Como vocês podem ver aqui, ele vai vir com zero lubrificação, então deixo como recomendação que você lubrifique algumas teclas. E eu aconselho você a trocar as teclas principais como WASD, Shift, Ctrl e Espaço, pois elas são as teclas mais importantes na hora de jogar. E também se você quiser o 1, 2, o 3 e o 4. Até porque a performance desse switch aqui não vai ser tão boa. Então eu recomendo que você faça a troca desses switches. Outra coisa que me incomodou aqui é que esse switch vai ser bem difícil de tirar. Até usando um removedor diferente, sem ser o que veio nele, foi difícil de tirar. Vai ser um pouco mais difícil que o comum. Parece mais que você vai quebrar o teclado ao invés de tirar um switch. E um aviso que eu deixo para vocês que vão trocar as keycaps é que esse teclado vai ter o RGB virado para o norte. Então lembre-se disso quando for comprar. Sobre os estabilizadores desse teclado, eles vão vir endubados, então pode relaxar nesse quesito. O som dos estabilizadores vão ser bom e eu gostei bastante. A parte sonora que eu não gostei desse teclado foi nessas keycaps aqui que sem os estabilizadores, pois essas aqui com os estabilizadores o som foi o tanto quanto agradável. Tanto aqui no espaço, quanto aqui no Enter, no Shift, aqui também no Backspace e também aqui no Shift esquerdo. Agora aqui partindo por software, você pode vir aqui em Setting, aqui você pode colocar em inglês e aqui você pode escolher entre mais claro ou escuro. Eu deixei no escuro. Você pode vir aqui em voltar, clicar aqui em Add New Equipment, clicar no seu teclado e conectar. Ele vai começar a carregar aqui a aba do teclado. Aqui na primeira página ele vai ter o remapeamento de teclas. Aqui nessa segunda página ele vai ter os RGBs. Aqui são das teclas e aqui é da barra de RGB. Aqui em performance você pode escolher o switch que você quer. Eu vou colocar aqui em WSD, Left Shift e Left Control. Você pode colocar aqui em 0.10, ativar aqui o Rapid Trigger e colocar ambos em 0.02. Aqui em Advanced Settings seria a Dead Zone. Você pode colocar em 0.0 ou mudar. Feito isso, você pode vir aqui em Axel Som, que se você tiver trocado a sua tecla, você pode escolher as que você tocou, tipo, digamos que eu coloquei o switch JAD. Eu coloquei switch JAD no WSD. Aí eu clico nesses 4 e boto aqui que eu escolhi.
Como eu não coloquei, não vou escolher. Você pode vir aqui em Calibration, ativa, aí você vai calibrar as teclas. Terminou de calibrar, desativa isso aqui. Lembra disso, desativa. Feito isso, você pode vir aqui em Performance, botar quanto você quiser de polling rate, eu deixar em 8K. Aqui você pode colocar entre Middle ou Height, eu costumo deixar em Height. Você também pode vir aqui em Advanced Case, que vai ser basicamente o DKS, o MT, TGL, entre outras partes. Aqui, nessa parte aqui vai ser o SOCD, você pode colocar aqui em Add Button, que você vai colocar tipo A, Add Button, aí você vem aqui Key 2 e colocar o D. Aí você vai deixar aqui do jeito que tá e pronto, já vai estar com o SOCD, que seria o Snap Tap. E é a mesma coisa para todos os outros, você pode escolher e fazer do seu jeito. Aqui você vai poder escolher as configurações de macro. E aqui em Your Settings você vai ter aqui Click Me to View, que vai ser o firmware que você pode atualizar. É bem facinho, ele vai botar aqui Select Device, você vai escolher o seu. Aí, se eu não me engano, ele vai pedir para você, na hora de atualizar, tirar o cabo do teclado. E após tirar o cabo do teclado, você vai ficar segurando o ESC. Aí você vai conectar de novo no seu computador. Aqui mesmo ele vai deixar o tutorial. E aqui do lado você pode criar os seus perfis. Então, se quiser botar mais de um perfil aqui, é só você fazer. Aqui um exemplo, tem aqui Config 1, que é a minha. Basicamente isso é tudo que tem no software. Agora aqui, fazendo um pequeno resumo sobre tudo que a gente viu nesse vídeo. Para começar aqui, no Nano 68 nós vamos ter sim o Snap Tap. O layout dele vai ser em 65%. Ele vai vir com Switch Magnetic Axis, construção plástico 6, porque eu não gostei sim da qualidade do plástico dele. Eu acho que sim, é um plástico, digamos que bom, que no dia a dia você não vai sentir diferença. Eu errei o número aí, era para ser um 7. Agora aqui partindo para os acessórios, ele vai vir com o cabo, o removedor de switches keycaps, que é o puller, e as keycaps extras. Sobre a sua conectividade, ele vai ser apenas com cabo, então vai ser o Wired, e seu software vai ser no web. O preço dele pode variar entre R$300, acima disso. Como vocês viram, eu postei por R$200 no meu grupo do Telegram. Eu recomendo que vocês entrem. É uma coisa bem rara que acontece, mas sempre que tem isso, eu posto lá. Então, entre lá. Agora aqui sobre se eu recomendo, eu deixo neutro. Se ele tiver barato, eu recomendo que você compre. Se tiver muito caro, eu não recomendo que você compre, porque tem teclados melhores na faixa de preço. Aqui no final eu deixei onde comprar, que seria na OLX ou na AliExpress, que é o importado. Na OLX vai ser um pouco mais caro, mas você vai ter a garantia de que ele vai estar 100% funcionando e também de que ele vai estar no Brasil. Então você vai estar livre de taxas. Agora aqui passando no final do vídeo para agradecer a vocês pelos 100 inscritos. Como vocês podem ver, nesses últimos dias nós conseguimos chegar aos 100 inscritos. E eu só tenho a agradecer a vocês que fazem parte disso. Muito obrigado, galera. Tô muito feliz com isso. E eu prometo que eu vou melhorar nos vídeos e vai ter cada vez mais. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado e valeu!